Livro Depois do Calvário, capítulo 11, O Paradoxo do Mundo. Bom dia, Cleófas. Bom dia, José. Vem tomar teu desjejum comigo. Sentei-me à mesa com José e comi frutas, saladas, queijo, pão com mel e leite. O sol estava forte e a claridade adentrava a varanda onde tomamos o delicioso desjejum. Depois de planejar o dia, José perguntou: como foi tua noite? Ótima. Dormi um sono só. Creio que nem me virei na cama. Estou bem e feliz. Isso é bom, Cleófas. Os teus dias serão cheios. Acredita? Vou te levar até Simão. Ele deve estar na cidade, pois assim como os apóstolos, também não decidiu ainda o que fazer da vida de agora em diante. Como assim, José? Já se passaram quase 10 dias sem Jesus. Judas Iscariotes se suicidou diante do remorso que o atingiu. Quem é Judas Iscariotes? Era um dos apóstolos. Viu-se envolvido pelas promessas de Caifás e, pensando estar ajudando, acabou precipitando a prisão e morte de Jesus. Ele pensava que somente com os poderosos do templo Jesus podia dominar a nação e expulsar os romanos, mas se enganou como muitos, suspeitando que Jesus desejava tomar o poder aos romanos. E vós ainda não sabeis o que fazer, é isso? Exatamente. Todos que acompanhavam Jesus estão desorientados e não sabem como agir. Eu, Nicodemos, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, Simão de Betânia, as mulheres que acompanhavam o Messias, como Joana de Cusa, Salomé, Maria Madalena, Maria Marcos, Verônica e outras, estamos sem norte. Há ainda outros como Zaqueu, muitos dos que foram curados, vários simpatizantes e até soldados que estão pensando em um novo rumo para suas vidas. Tens ideias do que será preciso fazer? Jesus já apareceu algumas vezes aos apóstolos que estão aguardando suas orientações para decidirem o que fazer. O que pensas em fazer? Já me decidi. Aguardo somente a decisão dos apóstolos. Depois falarei dos meus planos, está bem? Sim. Mudando de assunto, José, por que Jesus foi crucificado? Cleófas, Jesus de Nazaré foi a maior ameaça aos poderosos do templo. Ele abalou as estruturas da fé, e se o povo se libertasse da dependência do templo, seria a ruína para todos eles. Caifás e toda a cúpula de sacerdotes vivem do poder e os poderosos são medrosos. Temem perder o poder e as vantagens, a riqueza e o luxo que vivem. Mas eles acreditavam que Jesus era o Messias? Cleófas, quem tem verdades absolutas é cego, mesmo diante da verdade mais comprovada. E os homens que mais atrocidades cometem são os que julgam com verdades inabaláveis. Juntam-se para se protegerem e quem não está com eles é eliminado. Não, Cleófas, eles são muito poderosos. Julgam-se investidos do poder de Deus e não tinham olhos de ver o Messias. Não acreditaram que Jesus de Nazaré era o Messias. Como o Messias podia ser reconhecido? Nosso povo o aguardava há séculos e quando ele chegou foi morto. Que sinais ele trazia? Somente o Salvador pode realizar o que ele fez. Seus milagres jamais foram igualados por qualquer homem. Somente um ser com a grandeza podia fazer-se tão pequeno. Ele abria a boca e os poderosos perdiam o sono. E ele se anunciou como Messias apenas nos últimos momentos. Por quase 3 anos, nada falou sobre isso e pedia aos apóstolos para jamais dizerem. Ao sentir sua missão cumprida, ele se anunciou como Messias. E foi essa afirmação que Caifás usou para condená-lo. Por quê? Em nossa lei está escrito que todo aquele que se anunciar como Messias será morto. Não está aí um contrassenso? Assim também penso eu, pois quem de nós se atreveria a dizer que é o Messias? Somente diz que é o Messias quem realmente o for. E Jesus de Nazaré sabia que, afirmando ser o Messias, seria condenado, evidentemente. E por que ele disse? Porque tinha que ser assim, Cleófas. Depois de muito pensar, cheguei a uma conclusão.
Era preciso que morresse para que sua mensagem ficasse viva no mundo. Em tua opinião, o que mais contrariou os poderosos do templo? Alguns fatores importantes. O primeiro, a cúpula do templo jamais aceitaria o Cristo, vestido de filho de carpinteiro, o Messias nascido em uma manjedoura, que viveu na Galiléia, pobre e amigo de pecadores, publicanos e meretrizes. Eles o esperavam nascendo em Jerusalém, filho de um rico e poderoso sacerdote. Devia vestir-se com linho e seda e cobrir-se de joias, jamais se misturando com o povo. Segundo, o Salvador devia ser um guerreiro para expulsar os odiados romanos e libertar os judeus da escravidão. Por que Jesus não fez um milagre diante de todos, ali, na hora do julgamento, perto de Pilatos e Caifás? Ele fez. Fez? Qual? O maior milagre que Jesus fez na terra foi não fazer milagre algum em sua hora extrema. Ele jamais se exibiria como se estivesse promovendo um espetáculo. Não entendo. O Messias, o Salvador que veio à Terra para nos mostrar humildade, resignação, tolerância, perdão, serenidade e confiança. Cleófas jamais se sujeitaria a procedimentos menores apenas para se livrar da sanha humana. Ele nada temia. Pensamos somente no agora, não é, José? Isso mesmo, Cleófas. Para Jesus, a coroação da vida era morrer. E ele sabe que vai precisar de milênios até que todos o compreendam. Então Jesus morreu porque afirmou ser o Messias. Ele foi acusado de 3 coisas: agitar o povo, incitar o não pagamento dos tributos e se fazer de Messias. Mas ele não agitava o povo, e sim acalmava os sentimentos de revolta, vingança e maldade. Ele brilhava no escuro dos corações ignorantes, adentrava os becos dos vícios e a noite das dúvidas, regava de esperança os corações secos pelo sofrimento. Era a força dos abatidos e o destino dos perdidos. Ele dizia para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, pedia ao povo que ofertasse os sentimentos mais puros a Deus, pois de nada adianta dar-lhe dinheiro, isso pertence a César. Assim, despertou o ódio dos sacerdotes que diziam que ele era contra Moisés e suas leis, pois baseados nelas é que cobravam taxas, dízimos e sacrifícios do povo. Os sacerdotes o viu como um impostor e como alguém contrário às leis, é isso? Exatamente. Simão me disse que Jesus era o paradoxo do mundo. Por quê? Jesus derrubava conceitos e preconceitos. Para ele, todos os dias são iguais e o sábado não é sagrado. Ele não condenava ninguém, nem meretrizes, nem publicanos, nem gentios. Dizia que todos somos filhos do mesmo Pai. Ele era amigo de todos. Ainda terás de ouvir muito para entenderes um pouco de Jesus, do que Jesus nos deixou. Ele convidou Mateus, um publicano, para ser seu apóstolo, o qual aceitou e o seguiu. Ele jantava com quem o convidasse e andava com os abandonados de toda sorte. Leprosos, aleijados, cegos e loucos despertavam nele extrema paixão. Acreditas que ele amava os romanos? Ele amava tanto a mim como a um gentio ou a um romano. Ele curou um servo de um soldado romano e ainda enalteceu sua fé. Curava a gentios, fossem romanos, gregos ou orientais. Esses conceitos não afrontam para nós, judeus, não é, José? Hoje entendo não ser afronta, Cleófas. É impossível não modificar os sentimentos ouvindo o que ouvi e vendo o que vi. Esse orgulho da raça tem rendido muito prejuízo ao nosso povo. Consideramos-nos melhores que os outros, no entanto, nada fazemos para que isso seja verdade. José, como considerar as leis e as tradições do nosso povo depois de Jesus? Depois da vinda de Jesus à Terra, posso te dizer, refaz tuas crenças. Quase tudo o que Moisés deixou são leis humanas, que o tempo removerá. Jesus trouxe outros mandamentos que, aliás, são divinos e não humanos, como os de Moisés. Conceitos como puro e impuro, ou povo escolhido e
povos ateus e até mesmo judeu e gentil devem ser esquecidos. Pecado, inferno, demônio, sacrifício, dízimo e muitas outras coisas têm outro significado. Então, tudo isso mostra que Jesus é realmente o paradoxo do mundo. Exato, Cleófas. Nesse momento, houve uma pausa em nossa conversa. Fiquei pensando em tudo que acabara de ouvir e percebi o quanto teria de aprender. Jesus, o paradoxo do mundo, derrubando conceitos e preconceitos, crenças e crendices, superstição e fanatismo. Então perguntei: José, Jesus queria ser o rei dos judeus? Ele gargalhou gostosamente diante da minha ingênua pergunta. Vendo-o sorrir, eu só pude mesmo acompanhá-lo e rir também. Descontraídos, rimos à vontade. Depois, olhando-me com carinho, ele disse: Ó Cleófas, que bom que trazes a esse pobre velho um pouco de alegria. Teu bondoso coração conquistou minha alma, acredita. Ele ainda riu por algum tempo, depois tomou um copo de suco de uva e falou: Não, meu querido Cleófas, Jesus não queria ser rei. Isso não o interessava, pois ele já é o rei do mundo. Ele é o Senhor desta e de outras dimensões. Ele quer reinar sim, no coração do homem, mesmo sabendo que nosso coração ainda está dominado por mesquinharias, vícios, orgulhos e falsidades. Ele desceu até nós porque acredita que podemos mudar nosso jeito de ser e nos tornarmos homens de bem. E ele já começou o seu reinado, pois aqui mesmo estou vendo 2 servos do seu amor infinito, não é mesmo? Confirmei sorrindo. Nesse momento entrou um dos seus criados e falou ao seu ouvido. Depois de escutá-lo, José me olhou sorrindo e disse: Levanta-te e vamos receber um grande amigo. Sabe de quem se trata? Não faço ideia. Então vem, vamos abraçá-lo.